Tudo certo agora. Então vamos lá. Boa noite a todos que estão participando. Boa noite, Renato. E Boa seja noite, muito bem-vindo Braulio. a essa live. Muito obrigado pelo convite também. Eu que agradeço. Estamos à sua disposição aí. Tá certo. Renato, a gente colocou o título da live hoje, né, de falar da perspectiva do mercado pós-pandemia, né? Mas o mercado da construção civil, né? O segmento da construção civil, infelizmente, na nossa cidade, muitas vezes ele é colocado como o vilão da história, enquanto, na verdade, é um segmento que movimenta muito a economia, né? Quais são os grandes desafios que você enxerga hoje do segmento, considerando que em 2020 a gente começou já com a vigência do novo plano diretor e surpreendidos logo na sequência com essa pandemia? Ô, Braulio, veja bem, a construção civil, ela passou por um período aí de uma crise prolongada, né, ao longo desses últimos 5 anos, né? Foram 20 trimestres consecutivos de PIB negativo na construção civil. Em 2019, foi o primeiro trimestre que a gente teve PIB positivo na construção civil. Depois de cair quase 30% ao longo desses 5 anos, em 2019 nós tivemos esse PIB positivo. Então nós entramos em 2020 com uma expectativa muito grande, né, com relação a uma melhora do mercado, a um desempenho melhor do setor da construção civil. E logo no início do ano aí tivemos a entrada em vigor do novo plano diretor, né, que entrou em vigor no dia 5 de fevereiro, que sem dúvida nenhuma traz aí uma série de restrições para o setor. E na sequência, no mês de março, a pandemia da Covid-19. Então, no primeiro momento, a gente ficou muito assustado, né, obviamente, mas felizmente o setor da construção civil tem enfrentado essas dificuldades, principalmente da pandemia, relativamente bem, né? Houve uma requalificação do imóvel aí para o comprador, né? A forma do comprador enxergar o imóvel, o lar, a casa própria, acho que mudou muito com a pandemia, quando as pessoas tiveram uma oportunidade de ficar mais tempo em casa, de valorizar mais o imóvel. As empresas também se adaptaram muito rápido a essa questão do digital, né? Hoje é possível você fazer uma compra de um imóvel de uma forma totalmente remota. Enfim, foram vários fatores que permitiram que o mercado atravessasse esse período com uma certa tranquilidade. O mês de março foi um mês difícil, abril também um mês bastante difícil. E em maio e junho a gente já teve 2 meses melhores, né? Eu posso dizer que o setor está vendendo bem, apesar dos lançamentos terem... A gente tem uma perspectiva muito boa para o segundo semestre. O plano diretor, sem dúvida nenhuma, como você falou, é um desafio, né? Eu acho que faltou aí muito diálogo por parte do poder público na discussão do plano diretor. Faltou aí a verificação, né, a análise do impacto econômico do plano, num setor que é extremamente importante para a cidade, né? E, na verdade, essa questão da gente ter passado em um período longo de crise, né? Porque quem está no mercado sabe que logo que passou a Copa do Mundo, ali em 2014, a gente entrou em 2015 e já realmente tendo muitos reflexos, né? 2015 muito ruim, 2016 foi aí, talvez o pior momento da crise, né? Sim, tanto agora, é que a gente nem via em prédios sendo lançados, né? a gente Belo conseguiu... Horizonte particularmente congelou nessa época, né? Exatamente. Só em 2019 que a gente conseguiu colocar a cabeça para fora. Foi, como eu te falei, o primeiro trimestre de PIB positivo na construção civil. E é interessante a gente salientar, né, que a construção civil é super importante para a economia de uma cidade, é grande geradora de emprego e renda. Só para você ter um exemplo, Braulio, aqui em Belo Horizonte, no ano de 2019, metade
das vagas de trabalho geradas foram no setor da construção civil. Né? A gente percebe aí, quando a construção civil vai mal, a gente percebe um aumento no número de camelôs nas ruas, muitos deles vindos do setor da construção civil. Enfim, é um setor super importante que emprega muita gente e que eu acho que tem que ser... não quer que o poder público nos atrapalhe. Né? A gente precisa de uma tranquilidade para poder empreender e ajudar no crescimento da cidade. Eu falo muito, Renato, com os meus alunos, né? Porque atuo na docência e na engenharia civil do UniBH e pego a turma que está quase formando, então, é o último período de curso. E a construção civil ela tem um lado muito especial que ela conecta desde um grande capitalista, né? Ou capital, digamos assim, até, de fato, a mão de obra desqualificada ali, que vai trabalhar como servente, às vezes como pedreiro. E dentro dessa cadeia, entre esses dois pontos, tem várias pessoas atuando em diversos tipos de segmentos que compõem a construção de um prédio, né? Então não é brincadeira, movimenta muita gente e certamente, né, era uma das indústrias que a gente não gostaria de ver saindo de Belo Horizonte, igual a gente tem visto recentemente, né? Qual que é a sua visão com relação a isso? Muitas empresas estão migrando de BH, não é verdade? Eu acho que essa fala sua é super importante, né? Só para citar um exemplo aí, né? Durante a pandemia, as obras de construção civil foram consideradas serviços essenciais, atividades essenciais, e, portanto, puderam permanecer com as suas atividades funcionando normalmente, né? Então, a construção civil, com isso, foi um dos setores que menos demitiu durante a pandemia, só perde para o setor do agronegócio, né, que é um fenômeno do Brasil. Então, a construção civil demitindo menos, conseguindo reter o maior número de trabalhadores, ajudou demais o Brasil, porque a construção civil ela usufruiu, utilizou muito pouco desses benefícios dados pelo governo federal com relação à complementação de renda no caso de redução de jornada, de suspensão de contrato de trabalho, afastou muito pouco os seus funcionários e, de uma certa forma, ajudou, né, o país, evitando, né, esse gasto com o nosso funcionário. As obras permaneceram abertas, foram muito importantes. E isso que você falou também, da questão que eu falo que é exportar riqueza, né? Isso é fundamental. O mercado imobiliário de Belo Horizonte, ele tem perdido muito espaço para a região metropolitana, né? Hoje, mais ou menos uns 30% dos lançamentos que acontecem na região metropolitana acontecem na capital. 70% do que é lançado já é feito fora de Belo Horizonte, né? Com isso, você está levando esses trabalhadores para fora, o morador, por consequência, vai morar fora de Belo Horizonte e passa a consumir no comércio local, passa a consumir serviços no local, de forma que o comércio de Belo Horizonte perde, o serviço perde. Nós estamos pegando a nossa riqueza e transferindo para os municípios vizinhos, né? Essa semana saiu aí uma reportagem, né, sobre Nova Lima, falando que é o PIB, é o maior PIB, né, per capita do Brasil. Quer dizer, são pessoas de Belo Horizonte que nós permitimos que elas saíssem da cidade em direção ao município vizinho. Eu acho que isso, para a economia da nossa cidade, é muito ruim. Quero só dar boas-vindas aqui, todo mundo está acompanhando a nossa live. A gente está aqui com o Renato Michel, que é o vice-presidente do Sinduscom, vice-presidente da área imobiliária, e para esse bate-papo aqui sobre mercado imobiliário, construção civil. E, Renato, essa percepção dessa migração realmente ela é real. Só que esse efeito, e é um efeito que a gente está percebendo na prática, né? Ele é de fato o oposto do que a prefeitura imaginava que ela conseguiria com o novo plano estabelecer efetivamente centralidades, né, de criar alguns vetores de crescimento dentro da cidade,
mas quis usar um dispositivo que é a outorga onerosa, que é uma questão que qualquer um que entende de matemática sabe que no final das contas você está criando o conceito oposto, né? Qual que é a visão do Sinduscom hoje a respeito desse aspecto? Olha, o que a gente entende é o seguinte: se você tem um plano diretor mais restritivo, você está promovendo o encarecimento do imóvel. A única forma de você baratear o preço dos imóveis é você permitir ter um plano diretor mais permissivo, né? Então, se você quer, de fato, reter as pessoas na cidade, permitir que as pessoas de mais baixa renda tenham acesso às melhores regiões da cidade, você tem que flexibilizar o plano diretor. E a prefeitura fez exatamente o contrário. Ela enrijeceu, acreditando que seria possível essa transformação, mas, de fato, ela está colocando as pessoas cada vez mais longe, cada vez mais na periferia. Isso acontece com a pessoa que tem imóvel próprio, também com o pessoal que aluga, né? Elas vão sendo expulsas da cidade. Então, acho que acaba sendo um tiro no pé. Essa é a minha visão. A questão da mobilidade também fica muito comprometida, né? Centrais, utilizando mais aí os transportes como bicicleta ou mesmo a pé, na maioria dos seus percursos, não precisando de usar transportes motorizados. E com essa expulsão, né, para os municípios vizinhos, o que está acontecendo é que as pessoas estão ficando cada vez mais dependentes, né, do ônibus, que é o principal transporte coletivo que a gente tem na cidade, e aí a questão da mobilidade ela vai por água abaixo. É isso que a gente percebe. Então, eu acho que a prefeitura errou mais uma vez, poderia ter colocado medidas no plano diretor para tentar baratear o custo do imóvel e não, como você citou bem, o caso da outorga onerosa, que vem, como o próprio nome diz, onerar o imóvel ainda mais. E o engraçado, né, Renato, é que as pessoas que de fato estavam lá na discussão a respeito desse tema, né, nós sabemos que já é um capítulo que já foi escrito, mas agora os números não mentem. Quando você vai fazer o planejamento de um empreendimento, você precisa de demonstrar matematicamente toda a parte de viabilidade. Quem define quanto vai pagar no imóvel é o cliente comprador. Então, isso vai começar a ser avaliado, né, a partir do perfil da região, né, quem são as pessoas que moram ali, os serviços, a infraestrutura do local. Enfim, todas essas questões urbanísticas elas vão agregar ao ponto, né, onde vai ser construído aquele empreendimento para aí sim no futuro as pessoas comprarem os imóveis. Tecnicamente falando, você pode até construir o prédio em bairros diferentes que o custo do cimento e do aço ali não vai variar, né? Ou vai variar pouco. Uma situação específica de acabamentos de um prédio, mas não na parte bruta da obra. Agora, a componente que é o custo do terreno, né? Que basicamente a gente tem que dividir entre o número de unidades que serão construídas, faz exatamente o efeito de que quanto mais você onerar essa aquisição do terreno, ou quanto mais você onerar diminuindo o número de unidades, ao mesmo tempo que falou-se muito em viabilizar o acesso da população ao imóvel, o que as regras vigentes hoje criam é um acesso mais caro ao imóvel, ou seja, cada vez mais as pessoas vão ter que pagar mais para ter o bem, né, que elas tanto precisam, ou vão sendo de fato o quê? Expulsas para a periferia, para depois até a periferia da região metropolitana, né? Ou seja, você só vai afastando as pessoas. Então, assim, a questão da outorga, que eu acho que é uma discussão que ela ainda tem que ser retomada em BH, é que o valor dela não pode ficar inviabilizando para as pessoas com vistas a uma arrecadação que talvez não vai fazer sentido nenhum. Não é isso mesmo? É exatamente isso, né? Eu vou até além do que você falou, concordo com tudo que você disse, mas tem uma componente importante, Braulio, que as pessoas às vezes que
não são do mercado, não conseguem compreender, né? A maior parte das aquisições, das compras de imóvel, elas dependem de financiamento imobiliário, né? Raras são as pessoas que conseguem adquirir um imóvel, que é um bem assim de uma vida toda, com recurso próprio, né? E quando a pessoa vai usar um financiamento imobiliário, ela tem uma série de regrinhas, né, que são exigidas do banco para o bom funcionamento, né, do crédito imobiliário. Uma delas é o comprometimento da renda, né? Uma pessoa, ela só pode comprometer, para quem está nos assistindo poder entender, se você tem uma família com renda de R$ 1.000, a prestação máxima que essa família pode pagar em qualquer imóvel, em qualquer região da cidade, é de R$ 300. Porque o banco sabe que se ela comprometer um valor acima desses 30%, ela não vai conseguir pagar, porque ela precisa desse recurso para poder pagar água, luz, o próprio IPTU da prefeitura, fazer o seu lazer, alimentação, uma série de coisas. Portanto, se as pessoas têm o salário delas é definido, né? Em cima desse salário, dessa renda familiar, você consegue calcular o valor da prestação, é uma questão matemática. Você já sabe o máximo que a pessoa pode pagar por um determinado imóvel. E aí as consultoras elas vão sempre tentar trabalhar dentro dessa faixa de renda. Se você lançar um produto que esteja acima da faixa de renda, por mais que o comprador conseguir se encaixar nas condições de financiamento, e, portanto, não vai conseguir comprar. Então, o teto hoje que o mercado imobiliário tem é a renda do comprador. É isso que manda. Então, não adianta você incorporar uma outorga onerosa ou qualquer outro custo ao imóvel. Se você ultrapassar a renda daquele comprador, ele não vai conseguir comprar naquele local. Por isso que as pessoas vão cada vez se afastando mais. Porque mais afastado do centro, elas vão encontrar imóveis com preços mais competitivos e que caibam no bolso dela, né? O que manda hoje... Eles são competitivos justamente porque o custo dos terrenos é menor. Né? Exatamente. Não exatamente. Por isso que eu te falo, mas o custo dos a terrenos. prefeitura, ao invés de limitar o coeficiente a 1, para baratear os imóveis, ela tinha que aumentar o coeficiente. Quanto maior for o coeficiente, menor seria o custo da fração ideal, como você explicou anteriormente, e mais pessoas poderiam acessar. Né? Quando ela traz o coeficiente para 1, ela está aumentando o custo da fração ideal e, portanto, nós não estamos aqui para questionar, né? Nós vamos ter que conviver com ela. Mas o grande desafio vai ser produzir imóveis para essas famílias de forma que elas consigam adquirir dentro das regras do financiamento imobiliário, porque isso não vai mudar e nem deve mudar. Se a gente estivesse alterando essas regras, a gente provavelmente teria um aumento na inadimplência, que é coisa que a gente não deseja. Então, assim, o mercado, para ele funcionar de forma sadia, é importante que essa questão do comprometimento de renda seja obedecida, né? E um detalhe interessante, né, Renato, é que a questão da renda, conforme você colocou, ela é fundamental, porque ela é que define o tamanho desse mercado, né, ou a capacidade das pessoas de chegarem ao imóvel. Mas a gente tem na paralela, né, o sonho de se habitar mais os corredores onde já existe transporte coletivo, né, que é uma estratégia que lá atrás falou-se nas operações urbanas consorciadas, né, de tentar, por exemplo, ali na linha da Antônio Carlos, Cristiano Machado, Avenida Teresa Cristina, de criar uma espécie de incentivo para ir edificando e trazendo realmente a população para morar próxima dos eixos. Só que na paralela, né, o plano diretor não fala isso. Muito pelo contrário, ele continua lá com o coeficiente lá embaixo e os próprios custos de outorga onerosa simplesmente
é um projeto que está assim, ele já está morto na prática, né? Infelizmente, a minha visão é que é o período de vigência dessa atual legislação. Não bastasse a introdução do instrumento da outorga onerosa, né, que é um instrumento de política Tinha que ser urbana. uma outorga negativa nesses lugares, né? Exatamente, exatamente isso. Eu acho que você teria que ter um valor da outorga muito baixo para poder tornar o empreendimento competitivo. Infelizmente, não foi isso que aconteceu. A fórmula da outorga que foi aprovada, ela é uma fórmula com uma série de equívocos, né? O valor da outorga, na minha visão, é proibitivo, né? Quando as pessoas me perguntam, eu falo, esquece, nem trabalha com isso, nem precisa de fazer conta, porque isso é absolutamente inviável, desconsidera isso da sua viabilidade, né? No momento, a gente está trabalhando naquela regra de transição da lei, né, com os coeficientes antigos, Sim. então o mercado, com todas as dificuldades, ainda está conseguindo produzir alguma coisa, mas daqui a 2 anos e meio, né, quando essa regra de transição terminar, realmente eu acho que vai ficar absolutamente impraticável. Ou E quem seja, é ganha com isso basicamente esgotar o estoque que tem, né, de projetos e depois a realidade vai imperar, né? Exatamente. E tem uma outra coisa, aí você falou dessa questão do estoque, tem uma outra coisa perversa que é o seguinte: Belo Horizonte vem tendo um decréscimo nos últimos anos da oferta disponível, que é o que a gente chama de estoque de imóveis novos disponíveis para compra na cidade. Só para você ter uma ideia, nos últimos 24 meses, né, nos últimos 2 anos, de agosto de 18 para agora, a oferta disponível em Belo Horizonte caiu 37%. Nós temos uma oferta baixíssima se a gente for comparar com outras cidades do mesmo porte. Belo Horizonte e Nova Lima, hoje a gente tem em torno aí de 3.300, 3.400 unidades ofertadas. Isso quer dizer que são imóveis em construção e prontos. Pra você ter uma ideia, só de casamentos, nós temos 15 mil casamentos por ano em Belo Horizonte, mais 3.500 divórcios. Então, nós temos quase 20 mil famílias que estão se formando aí, que são potenciais compradores de imóveis, para uma oferta de 3 mil e poucas unidades. Se a gente não lançasse nenhuma unidade, daqui a 11 meses a gente zeraria o estoque da nossa cidade. Então, o plano diretor também pega o mercado imobiliário no contrapé, num momento em que ele vende muito mais do que lança e onde os estoques estão caindo sucessivamente. Se a gente tivesse um estoque muito grande, pode ser que isso fosse sendo ajustado aí durante os de estoques baixos, porque o nosso plano diretor já era muito rígido, as dificuldades de aprovação em Belo Horizonte são enormes. Então, o mercado de Belo Horizonte ele nunca trabalhou com uma oferta muito grande. É tão difícil aprovar um projeto hoje em Belo Horizonte, você gasta aí, às vezes, 12, 18, 24 meses para aprovar um empreendimento, que as consultoras elas trabalham realmente com um estoque limitado, né? Tudo que está em condições de lançamento, que está aprovado, incorporado, é imediatamente colocado no mercado. A gente não tem um land bank muito grande disponível, não. É verdade que... E quanto mais, né, Renato, quanto mais você fica nessa situação, né, de ter pouco projeto na mão, né, disponível, né, pela lei da oferta e da procura, o que vai acontecer, né? A escassez faz com que o preço suba. Então, cada vez mais o próprio sistema vai gerando a dificuldade de uma pessoa chegar exatamente nesse ponto. Braulio, no ano passado, em 2019, o imóvel subiu 8,59%. Nós tivemos uma inflação aí em torno de 4,10%. Então, os imóveis. Esse ano, teve um mês específico que o imóvel subiu 2,3% e a inflação foi negativa. Eu não sei te precisar um número, mas nós também já tivemos uma valorização ao longo do ano em torno aí de 4%, 5%. Então é isso que está acontecendo. A própria escassez da oferta, e a gente tem uma demanda muito grande, principalmente em determinadas tipologias, determinadas regiões
regiões da cidade que não permite essa recomposição do estoque. Os lançamentos que estão acontecendo, tanto em Belo Horizonte quanto Nova Lima, têm vindo com uma velocidade de vendas altíssima. Mostra exatamente a falta de oferta que tem no mercado. Então, assim, é uma questão muito preocupante. Eu acho que pode vir a faltar imóvel no mercado no médio e longo prazo, e principalmente por causa de uma outra componente, né, que é a baixa taxa de juros. Com a taxa de juros baixa, o mercado imobiliário ele se tornou uma grande oportunidade de investimento, né? Uma E você pessoa tocou num hoje... ponto, Renato, que é justamente o seguinte: Belo Horizonte está na contramão, né? Ou seja, a gente veio e passou por uma crise terrível, né? De 2015 até o ano de 2018, né? Início de 2019 ali. Depois a gente vem para essa situação agora e aprova um plano diretor mais restritivo, beleza? Pandemia, baixa taxa de juros, a gente precisaria de dar gás nesse motor, né, da construção civil para retomar a economia, né? E na verdade a gente está com o freio de mão puxado, né? É exatamente isso. Nós estamos aí. A renda fixa ela era muito interessante quando a gente tinha uma taxa Selic de 14%, 15%. De fato, quem tinha recurso aplicado em A banco... pessoa estacionava o dinheiro dele lá. Exatamente, não precisava de se preocupar. Ela tinha uma rentabilidade excepcional no banco, com baixíssimo risco. Quando você tem uma taxa Selic de 2%, que está rendendo 1,4% ao ano, né? Isso é um rendimento baixíssimo. Na realidade, você está perdendo dinheiro, né? Porque a inflação no período ela é maior do que isso. Então, o seu poder de compra no final de um ano, para quem aplicou na poupança, ele é negativo. Você tem menos dinheiro no final do ano do que você aplicou inicialmente. Então, o mercado imobiliário, que é um mercado que você tem uma boa rentabilidade, porque além da renda do aluguel, você vai ter também a valorização do imóvel, e é um mercado extremamente seguro, né? Então, tem muito investimento privado que está migrando da renda fixa para o mercado imobiliário. Ele acaba competindo com o comprador, né? A gente tem hoje o comprador que está comprando para uso próprio e tem hoje nesse novo cenário de taxa de juros que a gente tem. E nós, com essa oferta pequena, sem uma perspectiva de grande aumento no número de lançamentos devido às restrições do nosso plano diretor. Pois é. Renato, até pegando um gancho no que você tinha colocado, né? Você sabe hoje quanto representa o setor de construção civil na economia de Belo Horizonte? Você tem essa informação? Não, eu não tenho não, mas normalmente o setor da construção ele representa em torno de 10%, alguma coisa assim, a nível Brasil, né, em linhas gerais. Mas certamente na geração de empregos, eu acho que ele tem representado muito mais do que isso. Como eu te falei, no ano passado, em termos de geração de novos postos de trabalho, 50% foi no setor da construção civil. É um setor que tem uma capacidade de gerar emprego de uma forma muito rápida. Inclusive, eu aposto que... E consegue irrigar, né, na questão econômica muitas classes sem dúvida, sociais, porque a muitas pessoa, regiões da cidade. o funcionário da construção civil, ele consome no mercadinho porque rapidamente tem essa capacidade de geração de emprego e renda. E eu acredito que nesse segundo semestre será aí o setor que talvez mais vai ajudar o nosso país a sair desse momento de recessão e de crise. É o que a gente tem visto aí nas outras capitais, no Brasil todo, né? A gente tem visto um volume de vendas bem significativo e em Belo Horizonte não é diferente. Para o construtor, não muda tanto, Braulio, porque o construtor, para ele, se ele constrói em Belo Horizonte ou Nova Lima, não muda, né? Mas eu acho que as consultoras, as incorporadoras, o que eu estou querendo dizer? Elas vão achar o seu caminho. A maioria delas já atua em outros estados, em outros mercados. Então é lógico que a gente fica triste por não estar
conseguindo empreender em Belo Horizonte, que é a nossa cidade, mas as empresas elas vão se adequar, né? Agora, eu acho que perde o município de Belo Horizonte porque ele está permitindo que essa riqueza vá para um outro município, seja através de emprego e renda, seja através depois fora da cidade, vão consumir fora da cidade. Eu vejo isso como muito perverso para Belo Horizonte, essa equação aí. É uma perda de imposto de uma forma geral e na cadeia produtiva da cidade. Belo Horizonte, infelizmente, está ficando uma cidade estagnada, né? Independente das dificuldades que a pandemia está nos imprimindo, né? Em diversos segmentos, né? Lockdown, etc. Mas, no contexto geral, inclusive ontem, no lançamento da pré-candidatura do Rodrigo Paiva, né? Que vai ser nosso candidato a prefeito pelo Partido Novo, ele comentou, né? A presença do governador do Romeu Zema, que a população de BH está empobrecendo. Né? Na hora que você pega e vai fazendo essas contas e observando na linha do tempo, né? O capital está saindo da cidade. É um movimento que já vem de alguns anos, mas se você não corrigir a rota, daqui a pouco o Belo Horizonte realmente sai do mapa. Né? É verdade. Eu falo que Belo Horizonte hoje é uma cidade cara, né? Uma cidade cara para se morar. Então, as pessoas, às vezes, por falta de alternativa, nós não estamos dando alternativa para essas pessoas. E hoje, Braulio, eu não estou falando só de baixa renda, não. Nova Lima, né? Aqui, a região ali do Vila da Serra, é impressionante, né? A gente vê uma reportagem, como a gente viu essa semana, que a maior renda per capita do Brasil está em Nova Lima, são belo-horizontinos, nascidos em Belo Horizonte, que hoje optaram por morar em Nova Lima, continuam vindo a Belo Horizonte, muitas vezes para trabalhar, até impactam de uma certa forma a cidade, né, no trânsito, em diversas outras coisas, mas o imposto dele está indo para Nova Lima, o consumo dele está indo para Nova Lima. Então, acho que, de novo, Nova Lima e a cidade da região impostos pagos durante uma Belo Horizonte perde. Perdão, desculpa, Brau. Não, tanto os impostos que são pagos durante uma construção, como os impostos futuros, com a arrecadação de imposto. Esse é o problema. Eu acho que o grande problema não é nem a obra em si, né? Porque a obra, ela de fato gera um imposto, mas é uma questão assim que poderia ser superada. Mas a partir do momento que você tem uma edificação pronta num outro município, isso é irreversível. Aquele morador não volta mais, aquela edificação não volta, aquele imposto não volta. Então eu vejo isso. Você passa hoje na região do Vila da Serra, lá no Vila da Serra, não sei se você já percebeu isso, não tem uma loja vazia. Agora, aqui na cidade, em Belo Horizonte, aí no Buritis ou em qualquer outro bairro da cidade, você vai encontrar uma série de imóveis vazios, uma série de placas de alugas, porque exatamente, se a população migrou, o comerciante local, ele ficou sem cliente. Lá em Nova Lima não acontece isso. Então, é uma grande engrenagem. Né? A economia da cidade é uma grande engrenagem. Tudo tem que estar funcionando, né? Exatamente. Renato, eu acho que a cidade próspera ela tem que pensar de uma forma global, né? Eu acho que o plano diretor ele pensou aí dentro de uma ótica urbanista, mas ele pecou, né, em não analisar aí questões econômicas que são tão ou mais importantes que a questão urbanística. O plano diretor ele não pode se dar o direito de discutir apenas um lado, né? São vários para a gente encontrar o seu caminho de prosperidade. Renato, falando um pouco mais assim de BH, né, com essas missões que a gente tem aí pela frente, né, entendo que é fundamental que esses anseios do setor sejam pautados nas esferas políticas, né, nos conselhos municipais. Você é vice-presidente de uma entidade, né, assim como eu também tenho uma atuação como presidente de uma entidade comunitária, e acaba que
a gente se encontra aí nesses nichos de Coman e Compur, né? Como é que você tem visto a atuação das entidades nas esferas dos conselhos municipais? Olha, eu acho que do ponto de vista das entidades, eu acho que elas evoluíram muito. Eu fico assim até muito impressionado em alguns momentos com a qualidade, com a capacidade da representação, né? Que antigamente assim as entidades buscavam, basta você ter uma cadeira num conselho, você tem que indicar pessoas que tenham conhecimento, que possam contribuir, né? Então a gente tem boas pessoas, inclusive a Associação do Buritis aí tem colaborado muito nos conselhos aí com pessoas muito competentes, né, que têm nos ajudado demais nesses conselhos. No mês de novembro agora eu faço 10 anos de Compur, Conselho de Políticas Urbanas. Eu estou no conselho desde novembro de 2010, né? É bastante tempo, vi muita coisa acontecendo e vejo esse amadurecimento. Mas, infelizmente, por parte do poder público, eu vejo um enfraquecimento muito grande dos conselhos. Eu acho que, de fato, os conselhos não estão sendo levados a sério. Eu te digo que esse momento do Compur, especificamente, que eu conheço melhor, é um dos piores momentos que eu vi ao longo desses 10 anos. Eu acho que a participação da sociedade civil ela tem que se dar de fato, né? Não é só você ter um conselho que, na realidade, não tem nenhum tipo de paridade, onde que a gente poderia, enquanto sociedade, evoluir muito mais nos conselhos se a gente tivesse uma prefeitura de fato disposta, vamos dizer assim, a ouvir, né, os setores de uma forma aberta, madura. Eu acho que todo mundo tem muito para contribuir. Nós, da sociedade civil, né, que nos conselhos nos dividimos em setor empresarial, técnico e popular, aprendemos ao longo do tempo a respeitar as opiniões divergentes, né? Discutimos muito em alguns momentos, mas acho que a gente conseguiu se acertar e compreender o lado um do outro, e hoje a gente trabalha até de uma forma muito alinhada nos conselhos. Isso, na Mas verdade, Renato, até fazendo tem sido apontado por diversos segmentos, né? Inclusive em momentos diferentes, né? A construção civil, o mercado imobiliário teve um momento muito intenso pós o plano diretor, mas a gente tem visto agora, nesse momento da pandemia, muitas entidades, né, colocando o problema do diálogo. A prefeitura, você enxerga como essa gestão Calil? Ela está se aproximando dos conselhos para estar sempre realmente formatando soluções, ou é uma questão realmente de impor a visão dela e sem deixar ninguém mais se manifestar? eu acho que vamos dizer assim, a gestão do prefeito Calil, né? Eu não tenho assim nenhum contato direto com o prefeito, mas o que a gente vê é isso que eu narrei. Eu acho que os conselhos eles estão sendo mal aproveitados do que ele tem e, sem dúvida, eu acho que ele poderia ajudar muito mais na gestão da cidade. Mas, para isso, você tem que ter uma disposição de escutar. É difícil, é uma conversa complexa, não é fácil, né? Essa gestão compartilhada é um esforço, sem dúvida, muito grande do Poder Executivo para, de fato, tá ouvindo a população. Eu acho que eu fico assim, triste mais uma vez. Como eu te falei, eu tenho uma experiência muito grande em conselho e vejo que essa gestão ela não parece tão interessada na opinião do conselho, no que o conselho tem a dizer e a contribuir com a cidade. Infelizmente, a gente vê, inclusive, também na própria atuação da Câmara Municipal, né? Porque vi muita gente dando palpite ou expressando opiniões sem ter um pingo de fundamento, né? Obviamente,
construtora, atuar no mercado de imóveis, né, com a corretora de imóveis e perceber todos esses pontos, conversar com as pessoas, ouvir. Teve uma ocasião mesmo que a gente organizou na associação aquele debate antes da decisão do plano diretor, né? E a professora Dorinha tinha feito uma seguinte colocação, né? Do jeito que se faz, cria-se um tsunami da pobreza em direção a Ribeirão das Neves, né? E aí cria aquele alarde danado e tal, mas na hora que você vai vendo os posicionamentos das pessoas reverberando, às vezes, algumas coisas, né? Não tem um pingo de fundamento. Infelizmente, a gente vê isso em diversos parlamentares dentro da nossa Câmara de Vereadores, com 41 vereadores. Não é isso mesmo? Eu acho que a experiência que a gente teve assim maior com a Câmara Municipal foi em relação à tramitação do plano diretor, né? Eu particularmente fiquei muito decepcionado. Eu acho que, de fato, a matéria é complexa. Muito poucos desses 41 vereadores, de fato, conhecem o mercado, têm condição de opinar sobre as medidas que estavam ali colocadas. Então, assim, eu salvo aí uns 4 ou 5, não mais do que isso, mas a grande maioria vota de acordo com o interesse da prefeitura, em troca de algum tipo de benefício na sua região. Exatamente. Então, assim, eu acho que isso é muito triste, porque eu acho que é uma discussão tão importante, como a gente já disse, tão relevante para a geração de emprego e renda na cidade, da geração de uma economia mais forte na nossa cidade. Tinham tantos assuntos importantes para serem discutidos e isso acabou ficando em segundo plano, sem entender muito bem como que era o funcionamento, enfim. Eu particularmente, assim, uma opinião pessoal minha, isso nem é uma opinião da instituição, vamos dizer, mas uma opinião pessoalmente, estive lá nos momentos de votação e percebi muitos vereadores assim encostados, sem participar da discussão, já com uma posição definida, e eu duvido que tenha sido uma posição embasada tecnicamente. Enfim, como cidadão, isso decepciona muito, né? É verdade. E nessa linha mesmo, uma das discussões, às vezes, que a construção civil gera um problema de degradação ambiental, né? Ou seja, começam a colocar situações, principalmente de dualidades, né, que não existem. Elas têm que, na verdade, conviver harmonicamente. E a questão ambiental é uma delas, né? Você já deve ter visto isso, certamente. Não, com certeza, né? Hoje em dia, a gente não consegue controlar muito bem as notícias, né? O que é verdade, o que não é. Tem aí essa questão das fake news aí, né? Das falsas verdades que são plantadas, né? O que eu vejo é o seguinte: eu acho que a construção civil ela é a solução para a cidade, não o problema da cidade. Potenciada e construída na cidade, ela vem para melhorar as condições da cidade, né? Ao contrário disso, você tem edificações da cidade que são construídas em áreas de risco, sem qualquer tipo de licença, qualquer tipo de aprovação. Chama muito a minha atenção, por exemplo, a questão das enchentes, né? A região que é a região de Venda Nova, é uma região que tem um adensamento muito pequeno. Você praticamente não vai encontrar edifícios mais altos naquela região. O adensamento é baixo, o mercado opera muito pouco. É uma região que, na sua maioria, é composta por casas. Entretanto, são as regiões que mais sofrem com as pessoas impermeabilizam os quintais, é muito mais difícil de você controlar. Quando você substitui uma casa ou
conjunto de casas por uma edificação que cumpre todas as regras e que tem um síndico, um condomínio, que inclusive tem responsabilidade civil pela edificação, você garante, né, o cumprimento da lei, e aí eu acho que você melhora as condições de permeabilidade, por exemplo, para citar só esse ponto aí da cidade. Eu vejo que o mercado é uma solução para a cidade, não um vilão, como algumas pessoas tentam colocar. Porque enxergam o mercado imobiliário como um mercado rico, né? E que o pobre, que não sei o quê, enfim, a gente já viu muito esse tipo de fala, né? E no final das contas é o seguinte, quem que vai construir os imóveis de baixa renda, né? Então, são as mesmas construtoras que estão atuando, mas hoje elas estão preferindo ir para outros lugares, porque Belo Horizonte não é um local essa é uma questão interessante, porque as maiores construtoras de baixa renda do país, ou até da América Latina, são sediadas em Belo Horizonte, né? Elas produzem um número absurdo de unidades, Brasil afora, e infelizmente na nossa cidade a gente tem uma dificuldade enorme de produzir essas habitações. É óbvio que não é em função das empresas, porque se elas produzem em várias outras praças, por que não produzir em Belo Horizonte? É um problema de legislação. Belo Horizonte tem uma extensão territorial muito pequena, né? Um município muito pequeno, então difícil a equação dos terrenos, aí 92% da cidade ocupada, a construção ela se dá por substituição, quer dizer, você não tem terrenos livres na cidade, você tem que estar sempre demolindo uma casa para poder estar construindo um edifício, né? E as regras do plano diretor atual, elas vão, sem dúvida nenhuma, dificultar muito essa substituição, porque o comprador, o vendedor, na realidade, o dono do terreno, da terra, ele não troca, né, na permuta, é muito menos do que ele tem. Então, não vai fazer sentido nenhum ele deixar aquele imóvel, colocar esse imóvel no mercado, porque o que a gente vai poder oferecer a ele é absolutamente incompatível com o que ele tem lá hoje. E, Renato, você tocou um ponto interessante, né, que a maior construtora, né, de baixa renda do Brasil, não só está, né, aqui em BH, até a sede no próprio Buritis, né, MRV, a empresa que está ligada a um grande empreendimento que vai acontecer em Belo Horizonte, que é a Arena MRV, né, do Atlético, e que é um bom exemplo, né, de um novo empreendimento, e ele, obviamente, passou por todos os trâmites dentro da burocracia do município, mas as pessoas da região ali vão ser automaticamente favorecidas pela proximidade do empreendimento, com mais negócios, com mais serviços, própria valorização imobiliária, enfim, tudo começa a acontecer de fato, né, quando você deixa a cidade ir criando novos dispositivos, novos equipamentos, enfim, a cidade vai prosperando, né? E de fato você tinha comentado aí de uma grande consultora, e a MRV é uma delas. Eu penso isso, que existem alguns empreendimentos na cidade, como um estádio de futebol, um shopping center, enfim, que são transformadores de uma região, né? Aquela região onde a Arena MRV está sendo construída é uma região assim carente da cidade, sem dúvida nenhuma. Eu acho que esse equipamento seria um empreendimento que deveria ter um grande incentivo para ser construído. E o que a gente vê é exatamente o contrário, né? O licenciamento é uma via crucis, uma dificuldade sem fim, né? São diversas pedras pelo caminho para você conseguir construir um empreendimento que é benéfico para a cidade. E dentro dessa mesma linha, eu conheço projetos de centro de convenções, que é uma coisa mais importante para uma cidade do porte de Belo Horizonte do que um centro de convenção. Belo Horizonte, São Paulo e Brasília é uma cidade que poderia ter um turismo
de negócios voltado para convenções, para congressos, enorme, né? Porque o Confins é um hub muito interessante, está praticamente aí 1 hora de voo de todas essas cidades, e a gente não tem um centro de convenções, né? Com exceção do Expo Minas, que para alguns tipos de eventos ele acaba sendo muito grande, muito caro pela operação. Enfim, eu conheço projetos que estão parados na prefeitura há 5, 6, 7 anos. Né? A impressão que a gente tem é que, de fato, as pessoas não estão interessadas, né? Elas gostariam que Belo Horizonte continuasse estagnada ad eterno, né? Ninguém está interessado em trazer riqueza, trazer recursos, né? Nesse momento que a gente vê aí tantos hotéis com dificuldade, né? Como é que o turismo de negócio poderia mudar completamente essa cadeia produtiva aí? E eu pelo menos não consigo ver o poder público com esse tipo de visão. A relatoria, inclusive, da Arena MRV no Coman foi feita pela Associação do Bairro Buritis, pelo conselheiro Paulo Gomide, né? Colega meu do Compur há muitos anos, uma pessoa que eu admiro muito, né? Como eu te falei, já discutimos muito, mas hoje temos muito mais afinidade do que divergências, né? Acho que a gente aprendeu a enxergar os dois lados, né? E o exemplo da Arena MRV no Coman é um exemplo de sucesso, pena que tenha demorado tanto tempo, né? O tempo hoje custa muito caro, né? Eu acho que a gente tem que ter uma atenção especial com esse tipo de empreendimento, dar uma celeridade, sem atropelar, sem deixar de cumprir nenhuma regra, mas tentar acelerar esses processos de aprovação. Eu não vejo razão para um empreendimento desse ficar 4, 5 anos em licenciamento. Sinceramente, eu, como conselheiro que sou do Conselho de Políticas Urbanas, não consigo enxergar essa dificuldade. Para mim, assim, nada que as pessoas sentando em volta numa mesa não possam resolver. Eu não consigo entender. Eu acho que o processo ele tem e pode ser muito melhorado aí para a gente poder gerar riqueza na cidade. Isso aí. Bem, Renata, a gente vamos encaminhando para o nosso finalzinho, né? Muita gente até me pergunta o que você vai inventar de mexer com isso, vai construir prédio, vai vender imóvel. Eu falei, não, alguém tem que ir para fazer a diferença, né? E é uma jornada difícil, né? Porque existe um contexto muito, digamos assim, sistemático que tem que acontecer antes do momento, né? Você tem que estar se expondo, você tem que estar buscando uma série de formas para que as pessoas que estão envolvidas, principalmente nos nichos que a gente atua, né, percebam o valor no trabalho que está sendo desenvolvido. E o momento agora está chegando, né? As eleições se aproximam, a gente teve esse adiamento que agora fez com que a eleição ocorra dia 15 de novembro, e a partir do dia 27 de setembro começa a campanha oficial. Então, nesse momento, todos ainda pré-candidatos, mas pelo Partido Novo foi feito um processo seletivo, né? Passei por todas as etapas que foram colocadas e hoje, de fato, me posiciono, sou pré-candidato a vereador em Belo Horizonte. Tão importantes e tão relevantes para a cidade que a gente consiga colocar em pauta e incentivar, de certa forma, uma transformação positiva para a nossa cidade, né? Então, eu te agradeço muito de ter aceito o convite, né? Quando a gente fala de política, sempre é um assunto complicado, porque a nossa cultura é de afastamento desses temas, até porque eles são muito contaminados, às vezes, com dualismos, sem lógica nenhuma, né? Um Atlético e Cruzeiro, praticamente. E quando a gente precisa de ter clareza, racionalidade e, principalmente, formatar bons argumentos para direcionar as decisões, né? Muita gente ignora isso e tenta passar tudo com um rolo compressor. E eu acredito que está na hora da gente buscar uma transformação real, né? Em cima de diversos temas, e eu acredito que o mercado da construção civil
é um mercado que merece toda a atenção por parte de acenar positivamente para que todos os empreendedores, as pessoas que estão dispostas a investir e empreender, que elas possam realmente prosperar, né? Então, a gente defende a pauta de agilidade, desburocratização, que eu acho que vai 100% de encontro com tudo isso que você comentou, né? A questão dos tributos, os tributos são das próprias pessoas, mas não adianta a gente ficar jogando tributo para travar a máquina, né? O tributo ele tem que ser uma coisa mais fluida e não é aumentando o custo de uma edificação que você está ajudando as pessoas, muito pelo contrário, você está travando a máquina econômica e dificultando a entrada do investimento efetivamente na nossa cidade, né? Então, eu te agradeço demais aí por ter aberto esse espaço, né, junto à entidade, o Sinduscom, dando tudo certo. Vocês podem sempre estar contando aí com o meu trabalho, independentemente de como as coisas vierem a transcorrer no futuro. Não, veja bem, Braulio, eu até assim discordo um pouco de você quando você fala que a política é um tabu. Eu acho que não tem que ser, né? Acho que a gente tem que não se pode ser. acostumar. A gente tem que se acostumar a conversar sobre política, né? Eu acho que um dos grandes problemas nossos é porque nós abandonamos a política, né? Nos afastamos, como você falou. No passado, né? Se a gente for voltar aí algumas décadas, a gente vai ver que os políticos eram as pessoas mais capacitadas, as melhores cabeças pensantes, de alta capacidade técnica e intelectual, né? E eu acho que isso foi se perdendo ao longo do tempo, porque as pessoas de bem foram se afastando da política e permitindo, né, que pessoas assim não tão bem intencionadas assumissem, né, o nosso lugar. Então, acho que a gente tem que nos voltar para a política. Acho que essa atuação institucional, de uma certa forma, ela também tem a ver com isso, né? A instituição ela pode ter uma atuação que não é política, mas que apoia as atividades de uma forma geral. E eu acho que a gente realmente precisa de ter uma Câmara de Vereadores aí mais bem preparada, com melhores cabeças. A gente tem uma grande renovação na Câmara de Vereadores, em que pese que a maioria, pelo que eu li, vai tentar a reeleição. A gente sabe que a renovação é sempre muito grande e, assim, a gente torce para que a gente consiga eleger boas pessoas, bons candidatos, para que a gente tenha, de fato, na Câmara o apoio que a sociedade precisa, né? Acho que a Câmara tem um papel extremamente relevante, que eu acho que ela não tem conseguido fazer nos últimos anos. Então, acho que eu, a princípio, vejo com muito bons olhos essa questão. Maravilha. Renato, mais uma vez, muito obrigado por ter aceito esse convite para essa live. A gente vai certamente ter vários outros momentos pela frente. Estou 100% à disposição e a gente se vê em breve aí, quem sabe nas reuniões aí dos conselhos ou, enfim. Braulio, igualmente, eu tô sempre